Gente boa, boa noite, graça e paz. Agradecemos a Deus de verdade, de coração, minha esposa e eu, por estar aqui mais uma vez. Não é a primeira vez que eu prego aqui, e sempre que eu venho é sempre show de bola, sempre. Gosto demais daqui, gosto mesmo, me identifico muito. Mas enquanto vocês estão abrindo aí em Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, eu vou ler a partir do versículo 27. 27, 28, 29 e 30. Filipenses 1, 27, 28, 29 e 30. Enquanto vocês estão abrindo aí, cadê os meninos que tocam ali? Cadê? Estou meio perdido, tá? Levanta a mão aí quem toca lá. Um tá aqui, né? Cadê o baixista? Ô, Marcelo, qualquer dia quando for a apresentação, deixa eu vir aqui só para fazer assim, que é muito massa a apresentação de vocês aqui, cara. Só para fazer assim, ó, fica legal. Show de bola, muito bom mesmo. Vamos lá, o texto nos diz o seguinte. Está muito alto? Baixo, alto, normal, tranquilo? Joia? O texto diz o seguinte: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver vocês, ou estando ausente, estando longe, ouça no tocante de vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. É interessante esse texto, e eu quero tratar dele, falar nele, apresentar a cada um de vocês sobre o tema características de quem vive dignamente o Evangelho. Características de quem vive dignamente o Evangelho. Recentemente, já deve estar com uns 2 meses, pelo menos, que a notícia foi crescendo mais. Nós ouvimos, saiu primeiro no periódico, no jornal inglês, depois a notícia foi se espalhando, do caso do pastor iraniano, Youssef Nadarkhani, 34 anos, casado, 2 filhos, que era muçulmano no seu país, se converteu ao cristianismo, e uma corte judicial lá da sua região decidiu pelo seguinte: chamou esse pastor, chamou o Youssef e disse para ele: Youssef, você volta para o islamismo, renega o evangelho aí que você está falando agora e se converteu, ou você será morto. Foi exatamente isso que falaram para esse pastor, Youssef Nadarkhani. E é interessante que nós estamos falando não de algo, poxa, isso aconteceu lá na época da Guerra Fria, né? Lá da época século passado. Não, nós estamos falando do século 21. O século onde as ideias, os pensamentos e as vontades e aquilo que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, eu faço. Eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Esse é o século que nós vivemos. Está acontecendo exatamente neste século. Essa notícia que eu estou dando para vocês é agora quentinha, recente, de uma situação que um camarada decide por Cristo Jesus, e se ele não voltar, se ele não deixar essa ideia, se ele não deixar essa sua escolha, ele será morto. O texto que nós lemos, Paulo demonstra e ele fala repetidas vezes em todo o livro de Filipenses, o carinho e a atenção e o amor que ele tem pela igreja de Filipos, pela igreja dos irmãos lá em Filipenses. É uma igreja que ele fundou junto com Silas, junto com Timóteo, junto a Lucas, naquela história de Atos lá, que ele tem uma visão e um cidadão fala: olha, Paulo, passa aqui para Macedônia, vem para o lado de cá, não vai lá para outro canto que você está pensando em, não, vem para o lado de cá e nos abençoa. E aí então ele percebe que naquela visão existia algo que ele deveria fazer, vai para Macedônia, chega à cidade de Filipos, funda a igreja onde estão os irmãos de Filipenses, e ele tem um amor muito grande por essa igreja. É a igreja que ele olha com carinho especial, uma igreja que ajuda em oração, uma igreja que ele mesmo fala aqui, o ajudou financeiramente por muitas vezes, enfim. E Paulo então escreve, e nesse momento aqui, nessa leitura que nós fizemos, nós percebemos que Paulo quer trazer uma mensagem de prevenção. Uma mensagem que previne algumas coisas que viriam ou poderiam acontecer com aquela igreja, e que podem, e que vão, e que acontece com a igreja nos dias de hoje.
é uma prevenção. Esteja atento, porque as características de quem vive dignamente o Evangelho, nós vamos mostrar através dessa prevenção. Sendo isso um suporte preventivo de Paulo, e diante disto, eu quero então falar para vocês sobre as características de quem vive dignamente o Evangelho, e serão pelo menos, tão somente 3. Quem vive dignamente o Evangelho, nós podemos ver no versículo 27, quem vive dignamente o Evangelho tem como característica número 1, a unidade na comunidade. A unidade na comunidade. O versículo fala para a gente, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver vocês, ou estando ausente, ouça do tocante a vós, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos. Fala de unidade na comunidade. A característica de quem vive dignamente o Evangelho é você saber que você, mesmo sendo você faz parte de um corpo, você é parte desse corpo, e você tem então essa união dentro de toda essa comunidade, dentro de toda essa perspectiva. Veja, foi interessante o texto que o Márcio leu para a hora dos dízimos da oferta, e ele falou o seguinte para nós: a questão aqui não é trazer o dízimo e a oferta, nós nos relacionamos dentro da nossa unidade na comunidade. E nós, como pessoas unidas do corpo, unidade na comunidade, nós também encontramos qual que é o problema, qual que é a dificuldade do nosso próximo. Mas nós só não vemos a dificuldade do nosso próximo. A característica de quem vive dignamente o Evangelho de Cristo nos faz sentir a necessidade daquele próximo e ir em direção dessa necessidade do próximo e procurar auxiliá-lo, ajudá-lo dentro das nossas condições, mas nós temos e sentimos a necessidade de fazer isso. Nosso Evangelho digno, a vivência de um Evangelho digno, nos leva a fazer essas coisas, mas essa vivência também nos leva a uma segunda característica. Essa vivência nos faz entender que quem vive dignamente o Evangelho tem como segunda característica lutar. A luta pela sã espiritualidade. Estou vendo o pessoal aí do UFC, os caras que respiram bem essa questão da luta, né? Porque se falar para um leigo como eu, o que é lutar, eu acho que é o seguinte, não quero nem saber, não gosto, vou lá e vou descer porrada e vou levar porrada. A gente não tem uma noção. Mas o pessoal que treina, que percebe isso como esporte, sabe muito bem para que funciona, e como funciona, e qual que é a ideologia disso tudo. E Paulo sabia, só que quando eu leio o texto, a gente percebe que Paulo colocou verbetes militares nesse texto que nós lemos. Ele falou, olha, fiquem firmes, estejam lutando, não se sintam intimidados, cuidado com a perdição, são verbetes militares. Isso me faz entender que a luta pela sã espiritualidade, por uma espiritualidade sadia, era a preocupação de Paulo. E Paulo prevenia a igreja para estar alerta. Porque quem luta, quem está a gente ouve falar, eu não sei, tá? Vocês vão me corrigir, faz assim que a cabeça estiver certa e assim se eu estiver errado. Mas quem vai lutar, fica sempre atento para ver quais são os movimentos, para antecipar o movimento do que está contrário a ele, nessa luta. É isso? Estou certo? É isso mesmo? Então você se previne, você está sempre na prevenção. E Paulo nos chama a atenção, olha, fiquem firmes, estejam lutando, não ficam intimidados, não entrem não se sintam perdidos. Essa luta continua. A luta pela uma espiritualidade sadia continua. Afinal de contas, nós estamos vivendo claramente, para vocês entenderem o que é um evangelho, uma espiritualidade que não está sadia, vamos pensar então sobre a espiritualidade doente. Se nós olharmos hoje o que é dito, mesmo que usando a Bíblia, mas o que é dito sobre espiritualidade, é aquela coisa do agora, né? É uma espiritualidade do faz, acontece, tem que ser, eu posso, eu consigo, e de repente não consegue, e cai numa tristeza, cai num marasmo, e de repente não consegue toda a prosperidade que foi dita. 10.000 pessoas num único lugar, vamos chamar quem recebeu aí uma prosperidade, ganhou $1 milhão de uma noite, vem mas o restante não ganhou nada e sai para casa triste. Essa espiritualidade doentia que a gente tem que lutar. Essa espiritualidade doentia. Essa espiritualidade dos inimigos da cruz. Como vemos também em Filipenses 3,18. Fala sobre os inimigos da cruz. Como fala também no versículo 30, vai falar sobre
os inimigos da fé redentora. A fé redentora, a fé que nos redime, a fé que nos dá força, são pessoas que estão lutando contra essa realidade. Esse tipo de espiritualidade é uma espiritualidade doentia. Olhando para a espiritualidade doentia, a gente consegue então entender a espiritualidade sadia. É aquela espiritualidade que nos faz reconhecer qualquer situação, depender de Cristo em qualquer situação, esperar mais de Cristo em qualquer situação. Ainda que isso seja tão difícil, eu estou falando por mim. Às vezes eu quero por mim mesmo. E não sei se são às vezes, mas eu diria que na maioria das vezes, eu tento, eu quero, eu faço, mas nunca, em hipótese alguma, deixar de esquecer da nossa dependência de Deus, na busca e na luta constante por uma espiritualidade sadia. É interessante que nós vemos como primeiro ponto a unidade na comunidade. Isso nos faz viver dignamente o Evangelho de Cristo. Nós vemos também a luta pela sã espiritualidade, que nos faz viver dignamente o Evangelho de Cristo. Mas não é só isso. Tem um programa lá do camarada lá que faz viagem, né? Ele fala, esse aqui é o meu Rio de Janeiro, tem isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós temos um terceiro ponto, que é tão importante quanto os demais. Quem vive dignamente o Evangelho tem como característica, como terceiro ponto, resistência na adversidade. Resistência na adversidade. Eu fico assistindo as lutas, tentando entender algumas situações, e eu vejo quando um camarada trava um. Eu estou usando bastante, estou aproveitando o contexto de vocês. E eu vejo quando o camarada trava um ali, eu fico imaginando, eu não resistiria. Na minha época do judô, eu batia a mão do lado lá, já parava tudo. Às vezes não parava, se o cara não gostava muito de você, segurava mais um pouco, que era para ver se você ficava mais vermelhinho. Mas aí eu vejo os caras uma resistência tremenda, e segurando, e de repente ele vira toda aquela situação e derruba o oponente. Acabou, ele ganhou, ele resistiu ali. Olha, a resistência na adversidade. Essa resistência, ela pode acontecer de duas maneiras difusas, mas ela também pode acontecer as duas vezes ao mesmo tempo. A questão é que a necessidade e a urgência da resistência vai acontecer com você mais cedo ou mais tarde, se já não estiver acontecendo. Nós temos a resistência contra os adversários. Vou contar uma história para vocês. Tem um livro, eu não vou recordar o nome agora, um professor aqui da Faculdade Sul-Americana, professor Wander, um dos melhores professores que tem lá. E ele cita uma história que aconteceu aqui perto de Astorga, 1939, 49, que houve estava chegando a evangelização, o protestantismo, os evangélicos chegando aqui no Paraná, e chegou ali na região, e a comunidade então católica da época não estava aceitando muito, e houve uma queima geral de Bíblia. Isso século XX, né? Ainda não 21. Mas foi interessante, porque nós vamos ter que resistir contra esses adversários, que pode ser pessoas. Às vezes a gente fica numa tendência de eu preciso lutar contra tudo que está em volta nas regiões celestiais, e não sei, e é essa questão de demonizar ou de pensar sobre as coisas como elas são na região celeste, tal. Meu irmão, minha irmã, às vezes pode estar vindo o seu adversário bem próximo de você, bem pertinho de você. Então, essa atenção, essa resistência na adversidade, quando a questão é contra os adversários, nós vemos isso na igreja, no caso do pastor Youssef. Eu achei muito interessante a situação dele. Eu confesso que quero tentar entender, porque foi numa cidade específica, não exato, foi dentro do Irã, mas uma cidade específica, e eu quero ler mais sobre a situação dessa cidade. Mas ele venceu adversários que são provavelmente pessoas que ele passa no dia a dia. Vamos imaginar sendo aqui a nossa região, passa na padaria, vai lá no mercado iraniano comprar alguma coisa, e ele vê a pessoa que está querendo que ele morra se ele não mudar de ideia, né? São adversários muito próximos. E esse pastor fez isso. Então, essa é uma situação muito clara para você resistir na adversidade. E a outra situação, contra as provações. Tem um hino do nosso hinário, o 155. Ele foi escrito por Martim Lutero. Martim Lutero estava
na mesma situação, sendo perseguido. Ele foi tocado pela palavra, ele sentiu que precisava haver mudança e deixou que houvesse mudança na sua vida e foi perseguido pela igreja. E ele se refugiou em um castelo. E nesse castelo ele escreveu um hino fantástico. O nome do hino é Castelo Forte. Mas a parte que eu quero cantar com vocês, vou pegar aqui, 155. 155 do Inário, até trouxe uma Bíblia presbiteria, 143 anos. Olha só que bacana que fala assim. Se nos quiserem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Essa música é fantástica. Ouçam, leiam ela qualquer dia, cantem, baixem na internet, ouçam, mas respire um pouco dessa música. E nesse momento aqui, ele, no momento da sua adversidade, da resistência contra um adversário forte, contra um adversário fortíssimo, porque aí sim ele começa a ver que a questão ali passa também por crivos espirituais. São adversários que ele sabia que eram pessoas, mas que também passava por esse crivo do espiritual. Então ele escreve essa letra, e nessa hora ele não teme em dizer, não importa se o inimigo vem com o seu plano infernal, ele já está condenado e vencido cairá por uma só palavra. Nós temos então aprendido nessa noite que quem vive dignamente do Evangelho de Cristo tem como características a unidade na comunidade, tem como característica também a luta pela sã espiritualidade, tem como característica a resistência na adversidade. Concluo dizendo para vocês que algumas pessoas conseguiram fazer isso para que nós pudéssemos fazer. Nós vemos isso em João Calvino, num momento especial, específico da sua vida, mudou toda a história de uma cidade, levou Cristo Jesus para uma cidade, e essa cidade hoje, Genebra, é uma das melhores cidades para se viver no mundo até hoje. Ele teve as características de quem vive dignamente o Evangelho. Nós vemos isso em Paulo. Paulo fez isso. Paulo demonstrou que vivia dignamente o Evangelho, ao ponto de dizer lá no versículo 30, olha, pois tende o mesmo combate. Eu e você, nós temos o mesmo combate de Paulo, mas já que nós temos esse mesmo combate, que viste em mim, Paulo dizendo, ainda agora ouviste que é o meu, imite a mim, porque eu vivi dignamente o Evangelho de Cristo. Paulo, Calvino e o próprio Jesus nos deixou bem claro, o homem que nos apresentou esse Evangelho, nos deixou bem claro a importância de vivermos dignamente nesse caminho, de vivermos dignamente nessa trajetória, nessa caminhada, aonde nós encontramos na comunidade motivos de sobra para darmos nossa adoração. E onde nós encontramos lá fora motivos de sobra para sermos o que Paulo pede aqui. Vivei acima de tudo de modo digno. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.